Estamos iniciando mais uma transmissão do livro Pontos e Contos, capítulo 11. Essa vez, quem vai falar para nós é a Cristina. Olá, muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje nós estamos no capítulo falado Problema de Saúde. Uma bela história. Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana quando Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou: modifica-se singularmente o campo geral da vida quando examinado através de nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renovam-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da medicina, em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. Grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras para preservar o precioso vaso orgânico, mas não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim com a atenção do trabalhador. A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo atendendo a dispositivos da providência divina. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou Eduardo Lessa, outro médico desencarnado. O homem estima viver na filosofia do imediatismo. Exige melhora e cura ao mesmo tempo. E a tarefa é complicada para atender às criaturas insaciáveis. É justa essa opinião, disse Olímpio. O imediatismo é a escolha com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência aos companheiros da experiência física. Há doentes que há muitos anos se encontram em leitos que reclamam que querem se restabelecer em poucos dias. Alguns outros que percebem que impositivos de ordem moral que os mantêm em padecimentos transitórios e pessoas que estão intoxicadas por escuros pensamentos que cultivam. Esses não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. E refletindo, para nos dar um exemplo, ele continua: ainda agora assisti a uma situação muito importante. Observei mais uma vez que a pressa em curar, entre os que se movimentam na carne, pode trazer mais dores para as almas. A senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes e uma mãe apaixonada. Tão apaixonada que ela se não consegue enxergar toda a problemática que envolve o seu filho. É uma mulher muito caridosa, sem ostentação e humilde. Ninguém se retira da presença dessa pessoa sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos, que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Não há muitos meses, fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa missionária do bem. Dispus-me à solicitação, fui procurar saber qual era o caso e reconheci rapidamente que ele andava em companhia de amigos que não facilitavam muito a cura dele. E ele precisava de ser tratado com muita lentidão, porque o problema do Anacleto era de origem moral. O médico, então, começa a tratar dele com algum acerto. Mas a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. A senhora Ramos
vivia receosa, temia pela saúde do filho e queria rapidamente a restauração. Todavia, se o facultativo terrestre apressava recursos para o fim em vista de nosso lado, não acentuava delonga, eles queriam que as coisas acontecessem, mas o rapaz não apresentava facilidade para ser tratado. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e devia socorrer-se da colaboração de amigos encarnados, para entender de alguma sorte as obrigações que lhe competiam. Ficar no leito lhe seria benéfico. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam sem palavras valiosas lições íntimas. Durante o tempo, isso ia obrigá-lo a ter paciência, fraternidade e gratidão, sobretudo entender melhor a vida. Mas ele teve que se recolher para um tratamento mais longo e ele não suportava essa situação. Gastava toda a sua mocidade, ainda mesmo doente, entre arruaças e vícios. Não sabia agradecer, enfim, tinha todo tipo de conduta que era absolutamente contrária àquele que deveria ter. Mas a senhora Ramos, como ocorre com a maioria das mães, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, mas não compreendia a confiança nos dias escuros. E implorava a restituição imediata da saúde do filho. De quando em quando, encontrávamos no grupo espírita, e ela sempre inquieta, falando de suas aflições e temores. Grande serenidade, minha irmã, repetíamos invariavelmente. Anacleto há de curar-se. Mas ela, angustiada, um dia decide que vai levar o filho para uma estação de águas, aonde, de acordo com ela, ele iria ser muito melhor tratado, porque as fontes curativas restaurariam o fígado intoxicado. Consultou os amigos espirituais sobre esse posicionamento. E eles então dizem: sabíamos que a medida em nos reportando ao campo físico seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. Mas não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável e que, por isso mesmo, ele não se habilitara à recepção daquela bênção. Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, nos posicionamos contrários. A pobre mãe recebeu-nos a negativa, mal-humorada, e após novo acordo com o clínico terreno, tratou de tudo e partiu para a estação de águas junto com o filho. Em poucos dias viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes, e concluiu. Efetivamente, o rapaz, em 2 semanas, estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu livre dos impedimentos físicos, não mais quis saber das conversas da mãe. Não longe do balneário funcionava um cassino, que de pronto lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao seu sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde, tomado de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna, durante 8 noites sucessivas, aventurou somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora. Fez 2 saques vultuosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se alucinado. Enceguecido, semilouco, não conseguiu registrar-nos a assistência espiritual e, a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se.
E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se de casa conduzindo um filho doente e regressou trazendo seu corpo. Essa é a história, baseada no conto de Humberto de Campos, Problema de Saúde. Espero que gostem, que tenham boas reflexões sobre as questões de saúde e até a próxima. Até a próxima.